República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país. Mas o que significa isso? E quais são os papéis que existem nesse sistema? Presidente, governador, senador, deputado, vereador, prefeito, o que realmente cada um deles faz? Então, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Timinek, eu sou aqui com o Alex. E vamos aí falar sobre o sistema de política do Brasil, mano. Olha, justo na época das eleições, cara. Pra poder esclarecer a mente da galera aí que não tá entendendo nada, né? Hoje a gente vai entender. É importante, aqui, ó, totalmente neutro esse vídeo aqui, ó. Cara, outra parada também, eu nunca voltei na minha vida, mano. Tenho 26 anos de idade, não tô me orgulhando disso, não. É porque a eleição eu sempre tava fora do Brasil, mano. Sempre numa correria, não dava nem pra ir pra embaixada do Brasil, tá ligado? Pra voltar. Mas vambora! Antes de explicar o sistema propriamente, vamos ter uma noção aqui agora do tamanho desse sistema que nós temos. Ou seja, o número das pessoas que ocupam os cargos que a gente citou aqui no início, que são os cargos eleitos pelo povo. Presidente é só um, obviamente, e governador também é um para cada estado, mais o governador do Distrito Federal. E a mesma coisa vale para os prefeitos, um para cada município. Já a parte dos parlamentos é um pouco mais complexo. No Congresso Nacional, existem 81 senadores e 513 deputados federais. E o número de deputados estaduais e distritais é de 1.059. Agora o número de vereadores é mais impressionante ainda. Atualmente são mais de 58 mil. Mas o número de vereadores de um município depende do número de habitantes que ele tem. Então pode variar muito. Caraca, não tem muita gente que trabalha, né, velho? Tipo, 58 mil vereadores, né, velho? Pô, pra você ver então, ser vereador não é uma coisa tão especial assim, né? Tem tanta gente que é. E será que ganha bem? Ganha um salário massa? Acho que também depende do município, né? Com certeza municípios mais pobres pagam menos. Sim, sim. Então, tipo, cara, como o Brasil é muito grande, o poder vem lá de cima do presidente que vai se espalhando aí pra cada uma dessas pessoas, né, cara? Um manda no outro, tipo, basicamente assim, né? Cada um tá na sua caixinha ali do que pode fazer. Uhum. E um regula o outro também, né? É um sistema que, se for bem administrado, roda tudo em harmonia. Sim, sim. Agora que a gente tem uma noção do tamanho desse sistema, e é só realmente uma noção, vamos entender como funciona o sistema político brasileiro. Primeiramente, como o nosso nome oficial já diz, nós somos uma república. E essa é a nossa forma de governo. Poderia ser, inclusive já foi, uma monarquia também. Fundamentalmente, a ideia de monarquia é que o poder emana de um direito divino ou alguma coisa do gênero é dado a uma pessoa específica ou a uma família, que é o caso das monarquias hereditárias, ou seja, vai passando de pai para filho ali, tipo, a rainha Elizabeth morreu e agora quem é o rei agora é o filho dela, né? Príncipe, alguma coisa aí. Exatamente. Então esse sistema de governo, ele tem outra premissa, né? De que é ter um grupo de pessoas que eles são supremos, são sagrados, ou sei lá, alguma coisa que faz com que eles mereçam mandar no país. E aí eles mandam no país pra sempre, é tipo isso. Sim, sim. Na República, a ideia é que o poder emana do povo. A gente podia dividir a República em democrática ou aristocrática, mas essa última passa longe do poder que emana do povo. Na verdade, a maioria das repúblicas hoje são democracias. Isso significa que o povo elege, direta ou indiretamente, o chefe de governo do país e pode ser que também eleja o chefe de Estado, como é no caso do Brasil, onde o presidente exerce essas duas funções. Nas monarquias atuais, quase sempre o rei ou rainha exercem apenas o cargo de chefe de Estado, que é aquele que cuida de representar o país no mundo, nas relações diplomáticas ou outras coisas mais simbólicas. Mas é o chefe de governo que cuida da vida política do país de verdade. No Brasil, nós adotamos um sistema de tripartição dos poderes, que é uma ideia muito antiga que remete a Aristóteles, e teve a forma mais moderna consolidada por Montesquieu, no século 17. E isso é importante para a gente avançar no entendimento. A ideia é separar o poder público em 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. Separar o poder nessas 3 esferas tem um papel importante para impedir que o governo de uma pessoa só possa se transformar numa ditadura, por exemplo. Os 3 poderes têm funções diferentes e atuam de forma independente, mas se fiscalizam mutuamente para evitar excessos de qualquer um deles. E eles atuam de forma independente, entre aspas. Em alguns tipos de governo, a gente vai ver que o executivo e o legislativo precisam menos ou mais um do outro. Então, basicamente, o poder está dividido em 3 esferas e nós elegemos os representantes de 2 delas, o executivo e legislativo. E aí a gente parte para outra definição, que é a de federação. Afinal, o Brasil é uma república federativa, e ser uma federação significa que o Brasil é composto de várias entidades territoriais independentes ou com algum grau de autonomia, que se unem, então, numa única federação. É tipo os Estados Unidos, né? Tipo, os Estados Unidos ali são independentes, só que eles unidos são os Estados Unidos. Exatamente. E os Estados Unidos é um exemplo de país onde eles são mais independentes. No Brasil, eles são menos independentes. Nos Estados Unidos é bem independente mesmo, os estados lá, cara. Cada estado lá é diferente, tem o seu próprio imposto, tem suas próprias culturas,
culturas. No Brasil também, né? Mas, tipo, lá é muito mais independente, velho. Esses lugares grandes, cara, Brasil, Estados Unidos, mano, China, é muito difícil de governar, cara, porque é muito grande, mano. Então você vai fazer uma lei no norte do Brasil, só que essa lei não vai, nunca vai funcionar no sul do Brasil, velho. Então você não pode fazer uma lei que vale pro país inteiro, entendeu? Pois é, cara. Imagina se você fosse criminalizar o chamate, o chimarrão. Pô, lá no sul não ia dar certo, porque ia ter uma revolta. É, mas já em Brasília ninguém ia ligar, né, velho? E se você fosse criminalizar o ketchup? Em São Paulo ia ser bem aceito, né? Já no Rio de Janeiro a galera ia ficar indignada. Tipo, é muito grande, cara. São culturas, é muita coisa, velho. No Brasil, essas entidades da federação são os estados, os municípios e o Distrito Federal, sendo que a menor unidade autônoma do Brasil são os municípios. Em cada uma dessas unidades, a gente tem replicadas as 3 esferas do poder. O chefe do executivo no Brasil, por exemplo, é o presidente. Quando a gente pensa nos estados, temos a figura do governador e nos municípios temos os prefeitos. Outra coisa importante é que cada uma dessas unidades tem suas próprias competências ou deveres. É responsabilidade do município, por exemplo, o ensino infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. E o estado é responsável pelos anos finais do ensino fundamental e pelo ensino médio. E já a União cuida do ensino superior. Essa divisão de atribuições e descentralização de poder se repete em muitos aspectos da nossa vida. Isso aí é uma coisa interessante, porque em época de eleição, tem muito candidato que vem falando que vai fazer uma coisa e quando você vai ver o cargo que ele tá concorrendo não pode fazer aquela coisa. Tem muito candidato a governador aí falando que vai criminalizar não sei o que, vai liberar não sei o que, sendo que quem criminaliza alguma coisa ou libera alguma coisa é deputado. O cara não tem nenhum poder, né? Mas tu parar pra pensar, mano, eu acho muito interessante, cara, porque parece que é uma grande empresa. Tipo, a gente, sociedade brasileira, a gente é uma grande empresa, onde o presidente, ele seria, sei lá, o SEO da empresa, tipo, um cargo muito grande da empresa. Aí depois, os cargos menores, cuidando de cada setor dessa empresa gigante aí, com um território gigante aí, que é o Brasil. E, cara, até nas paradas pequenas, tipo, sei lá, vai diminuindo o presidente, governador, deputado, depois tem um síndico do prédio, aí depois tem a família. A família também é tipo uma empresa, cara. Uma família de 4 filhos, mano, é uma empresa, mano. Tipo, o pai e a mãe são os presidentes da empresa, tá ligado? Aí depois a irmã mais velha é tipo como se fosse a governadora, porque o pai e a mãe, quando vão sair pra jantar sozinho, deixa a irmã mais velha administrando a casa, tá ligado? Aí tem várias coisas pra cuidar da empresa, mano. Cara, é muitos níveis pra sociedade que a gente vive hoje, né, velho? Agora tem mais uma coisa sobre o nosso sistema político que a gente ainda não explicou. O Brasil é um país presidencialista. Em linhas mais gerais, um país pode ser presidencialista, parlamentarista ou semipresidencialista. Num país parlamentarista, é o parlamento quem escolhe o chefe do governo, que pode ser um primeiro-ministro, chanceler ou premier. Isso faz com que o chefe do governo seja eleito indiretamente pelo povo, ou seja, o povo escolhe os representantes do parlamento e esses representantes escolhem o chefe do governo. Na verdade, esse chefe de governo é quase sempre o líder do partido majoritário no parlamento. Outra característica comum nesse tipo de sistema é que o executivo e o legislativo têm um vínculo muito grande. É comum, inclusive, que o parlamento tenha o poder de depor o primeiro-ministro e esse, por sua vez, tem o poder de convocar novas eleições. No Brasil, a exemplo de outros países presidencialistas, isso só acontece se houver algum crime, que seria o impeachment. E falando no Brasil, nós somos presidencialistas, o que quer dizer que a gente escolhe o chefe de governo diretamente, que é o presidente. E isso traz algumas características também. O presidente é escolhido de forma independente do parlamento. Isso pode fazer, por exemplo, que a gente tenha um parlamento com a maioria de um partido e o presidente de um partido de oposição, o que dificulta a governabilidade. Lá no fim dos anos 80, o cientista político Sérgio Abranches cunhou o termo presidencialismo de coalizão para explicar o que acontece no Brasil. Basicamente, a gente tem um parlamento com muitos partidos e representantes desses partidos muito divididos. Por causa disso, para conseguir governar, o presidente eleito precisa sempre estar fazendo alianças no Congresso. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de ter vários partidos, só 2 têm representatividade grande no Congresso na prática: os democratas e os republicanos. E os votos desses parlamentares é normalmente muito previsível nas pautas do Congresso. Enfim, quando a gente trata do sistema político, é evidente que cada país tem sua própria história e suas próprias regras no jogo. Mas o que não pode ser esquecido é que o objetivo final tem que ser sempre o mesmo: o bem-estar da nação e de seu povo. Eu queria saber também quanto que cada função daquele governo lá ganha de salário, mano. A gente pode fazer um vídeo sobre isso aí, mano. Se você também tá curioso aí pra saber o que cada função aí do governo brasileiro ganha, comenta aí, dá um like e até o próximo vídeo, rapaz. Até amanhã!